Lembrar de quando falar. Bom dia a todos e a todas. Em mais uma doutrinária interativa, né? Novamente nós estamos aqui, né, nossos companheiros, com café com a CEF, para poder então discorrer o tema de hoje. Então, hoje, nosso primeiro domingo de 2021, né? Então, gostaria também de desejar um excelente ano novo para todos nós, né? Então, que esse início de ano possa, então, ser realmente um início de esperança, que o ano seja realmente muito melhor do que foi o ano passado. Então, a gente precisa sempre ter essa fé. O tema de hoje é cuidar do corpo e do espírito, mas inicialmente, antes que a gente comece a desenvolver o tema propriamente dito, eu vou fazer aqui uma breve oração para que a gente consiga aqui entrar em sintonia com a espiritualidade. Então, assim, neste momento, nós vamos inicialmente agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui, em mais uma doutrinária, e que nesta manhã nós possamos também contar sempre com a espiritualidade amiga, para auxiliar-nos aqui a desenvolver o tema de hoje, para que a gente consiga esclarecer aqueles que necessitam de palavras que possam compreender sempre mais o papel de cada um de nós nesse nosso caminho da evolução espiritual. E assim nós pedimos licença para darmos início aos trabalhos dessa manhã. Que assim seja. Então, como eu tinha dito anteriormente, né, então o tema de hoje é cuidar do corpo e do espírito. Esse tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que tem como título Sedes Perfeitos. Então, quem tem também aí o hábito de estar acompanhando o Evangelho segundo o Espiritismo, né, então o que veio anteceder realmente esse tema foi o Homem no Mundo, que também foi o tema que foi desenvolvido, né, por nosso grupo, né, no domingo passado. No dia de hoje, nós contamos aí com a participação dos nossos companheiros da CEF, do nosso grupo de domingo. Então, nós contamos aí com Margarete, com Milene e com o André. Então, a gente está utilizando essa dinâmica, né, que a gente chama de café com a CEF, que seria um bate-papo. Então, a gente está utilizando aí digamos, essa dinâmica para deixar as nossas palestras, né, nossas doutrinárias, elas mais dinâmicas, né, mais interativas, que cada um vai colocar ali o seu ponto de vista, né, e aí quem tiver necessidade, queira, possa aí também complementar a fala do outro, né, do outro que ali falou. Então, também, né, a gente vai aqui relembrar que nós seguimos, né, o roteiro sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? E que ele vai trazer as questões, né, então perguntas e respostas. Né? Então, ele serve para poder realmente facilitar até o entendimento do que está naquele trecho, né? Se a gente for correr ali para o Evangelho segundo o Espiritismo, basicamente não chega nem uma página esse tema. Então, nesse livro, então, ele traz algumas questões, lógico que também ele é apoiado também com algumas fontes complementares, né? E traz, então, o tema de uma forma mais clara, né? E mais aprofundada, talvez, tá? Bom, então, basicamente, quando a gente fala de cuidar do corpo e do espírito, né? Então, quando a gente está numa doutrina, né, espírita, então aqui numa palestra espírita, então nós estamos aqui utilizando esse canal virtual. Então, lógico, quem já acompanha, né, o espiritismo já há algum tempo, evidentemente nós temos a consciência de que ao adentrar, né, então quando a gente vai procurar o centro espírita, então muitas vezes, lógico, é para poder realmente aprender sempre mais, esclarecer, né, muitas situações aí que a gente passa. Então, basicamente, a gente vai estar focando na questão do espírito.
Só que esse trecho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, ele não trata somente, então ele vai falar também do cuidar do corpo e do espírito. Do espírito, como eu falei para vocês, então, a gente já segue isso na doutrina espírita. Só que a gente não pode se esquecer que cuidar do corpo, ele também é extremamente necessário, importante e essencial. Tá? Então, nesse bate-papo que a gente vai ter aqui com os nossos amigos, que a gente vai discorrer e colocar aqui realmente situações, né, de como algumas pessoas conduzem aí esses procedimentos, essa prática, né, e como que seria realmente pela luz da doutrina espírita, tá? Então, a primeira questão, né, então ela vai ser destinada para Margarete, né? Então, a primeira questão seria a seguinte: é válido ao homem maltratar o próprio corpo para buscar a purificação da sua alma? Essa pergunta vai para a Margarete. Olá, bom dia a todos. Feliz ano novo. Que tenhamos um ano de muita luz, né? E de muita força. Que 2021 tenha um ano realmente positivo em nossas vidas. Bem, respondendo a sua pergunta, você a princípio falou que a gente vai tratar da importância, né, que o corpo exerce sobre a alma, porque a gente trabalha o espiritismo e trabalha esse entendimento do nosso lado espiritual, a importância da gente tratar desse lado espiritual. E esse tema vem justamente nos mostrar que o corpo da gente é como uma máquina para esse espírito, né? A gente precisa, sim, cuidar desse corpo. E no intuito de buscar não só a purificação da alma, mas no intuito de a gente compreender esse mecanismo que um está inteiramente ligado ao outro. A gente não pode acreditar que só tratar do espírito, até porque mais na frente a gente vai compreender, né, que o corpo ele é instrumento principal, porque enquanto a gente está encarnado, nosso corpo, nossa alma é prisioneira desse corpo. E para que essa alma se expanda, para que essa alma ela possa desenvolver o nosso lado espiritual, a gente precisa tratar bem. Então, existem algumas religiões que erroneamente acreditavam, né, no passado principalmente. Hoje eu acredito que está mais extinto isso. Que maltratar o corpo, martirizar, promover certos martírios para o corpo físico, traria a purificação da alma, que eu posso cometer o erro que for. Então, através de eu maltratar meu corpo, de eu martirizar, de eu cometer dor, eu vou conseguir purificar minha alma. E isso está totalmente errado. Ao contrário, a gente tem que tratar bem do nosso corpo para que nossa alma possa se expandir, para que ela possa chegar numa evolução. Ela precisa estar com o corpo sadio e forte. A gente, ao contrário, tem que realmente cuidar desse corpo, né? E essa ideia de que purifica a alma através mortificando o corpo, isso é totalmente defasado e isso é errado. A gente tem que compreender que a gente precisa tratar do nosso corpo. Bom, e dando prosseguimento, né, nessa linha aí que foi colocado para a Margarete, a próxima questão vai para a Milene, tá? Então, a questão é: o corpo exerce, assim, alguma influência no desempenho da atividade do espírito que o anima? E aí, Milene, o que você acha? Bom dia a todos também, né? Sempre desejando um ano novo com muita saúde, muita prosperidade para todos nós, com muitas esperanças, né? Enfim. E aqui a pergunta, né, em relação ao Evangelho, é se esse corpo nosso, esse corpo físico, né, ele influencia nas atividades do espírito
que o anima. Sim, com certeza, e como diz aqui no texto, e muito, né? Daí concluirmos que tudo que fizermos para comprometer a saúde física será prejudicial à alma, que terá um instrumento defeituoso para executar sua tarefa. Interessante que quando a gente fala, né, sobre alma, sobre corpo, sobre espírito, nós também temos que lembrar da história, da nossa história enquanto ser humano, né? Então, houve períodos na humanidade que as coisas eram separadas. Então, houve uma época que se cultuava muito o corpo, né? Mas também vieram os estudos e as descobertas, e o ser humano começou a cultuar também e valorizar muito a alma, o espírito. Mas se separavam as coisas. O estudo do Evangelho vem nos mostrar que não existe separação. Não é? O meu corpo, não é? Ele serve ao meu espírito. Então, os dois têm que estar bem, os dois têm que estar alinhados. Então, se eu cuido do meu corpo físico, se eu cuido da minha saúde, com certeza eu estou também cuidando e zelando, né, pela minha alma. Então, nós estamos agora numa época que a gente tem que avaliar isso e refletir também sobre alma e corpo, que um depende do outro. Se minha alma está bem, isso vai influenciar no meu corpo. Como também, se meu corpo estiver bem, estiver saudável, também vai ter boas influências para a minha alma. Aí a próxima questão é para André, que realmente ele vai num ponto muito importante, que ele vai falar então em relação ao equilíbrio, né? Então, como devemos cuidar do corpo e do espírito para estabelecer o equilíbrio entre ambos, André? Bom dia, Hélio, bom dia, Margarete, Milene, que está aqui do meu lado. Desejar um feliz ano novo, né? Que em 2021 a gente possa renovar nossas esperanças, continuar, né, com os aprendizados que tivemos em 2020, mais fortalecidos, mais unidos e mais fraternos. Bem, Hélio, é aquela máxima, né, que diz corpo sã, mente sã, corpo sã, né? Então, a gente começa a entender que se faz necessário esse cuidado com o corpo, né? Com as normas de saúde, de higiene, esses hábitos que a gente tem que estar retomando e estar relembrando. E 2020 nos ensinou muito com isso, né? Com essa questão do reforçar os hábitos de higiene para a gente poder proteger o nosso corpo físico. E aí o que é que acontece? É, Esse equilíbrio necessário é para que a gente não venha intoxicar o nosso corpo físico e prejudicar a nossa alma, o nosso espírito, né? Por quê? Evitar os exageros de fumo, ou até não consumir, né? Álcool, fumo, não exagerar na alimentação, buscar uma alimentação mais saudável, dormir bem, é, prática esportiva, né? Uma caminhada, uma corrida, enfim, aquilo que você ter afinidade, além também do cuidado mental que você necessita ter. Um hábito de uma boa leitura, né? Assistir coisas realmente que sejam interessantes, evitar essa poluição, né? Que muitas vezes a gente termina assistindo, né? De coisas que não vão agregar e aí vai entrando em nossa mente, nosso psique e vai afetando, querendo ou não, nossos pensamentos. Então, é necessário, sim, que a gente cuide do corpo, né? Para poder estabelecer esse equilíbrio entre o corpo e o espírito. Bom, a próxima questão vai para a Margarete, e Margarete, na fala, na resposta daquela questão anterior, ela chegou a fazer algum comentário, e aí nessa questão aí você vai aprofundar um pouquinho mais, que seria o seguinte: como explicar o comportamento que tem por base o aniquilamento do corpo, mesmo que a pretexto de purificação?
Bom, na verdade, esse comportamento reflete, né, um desconhecimento das verdadeiras leis divinas. E o propósito de purificar a alma não está em a gente maltratar o corpo. Na verdade, é uma ideia errada que alguns dogmas antigos traziam, né? E as pessoas acabavam acreditando que ela, através daquela de maltratar realmente o corpo, ela estava purificando a alma. Não é que ela fazia, isso não é uma coisa que era praticada de uma forma aleatória. O que a gente precisa compreender hoje é um pouco do que André falou aí, é a necessidade que a gente tem de manter esse equilíbrio entre o cuidar do corpo e o cuidar desse lado espiritual. Porque através desse equilíbrio, a gente vai ter o entendimento necessário e saber o que realmente vai fazer com que a gente possa fazer com que cheguemos próximo a essa purificação da alma, né? Então, isso não tem nada a ver com o corpo físico. A ligação que existe entre uma coisa e outra é justamente o cuidado que a gente tem que dar à máquina. É como um carro, né? Eu vou dirigir um carro. Para que meu carro ande bem, eu preciso cuidar dele, eu preciso estar fazendo uma revisão, eu preciso cuidar da máquina. Então, o corpo da gente é como uma máquina para a alma. Então, ela precisa estar bem, ela precisa estar saudável, ela precisa estar bem cuidada para que ela possa fazer com que essa alma tenha um desenvolvimento. Então, esse comportamento realmente se dá de, vamos dizer assim, de uma certa ignorância, né? De uma falta de conhecimento. Então, quando a gente começa a ter um pouco de evolução espiritual e a gente procura estudar e conhecer realmente as leis divinas, a gente vai compreender que o caminho é outro e não esse. Que fala que Joana de Ângeles fala no Lampadário Espírita, que ela diz assim: para que nele o Espírito habite e através dele se manifeste, trilhões de vidas microscópicas se harmonizam em perfeito intercâmbio, gerando equilíbrio e atendendo à determinação da própria estruturação. Então, assim, são organismos que nosso corpo tem, que vai fazer com que ele funcione bem, e essa boa função do organismo vai me dar um equilíbrio mental e vai me dar um equilíbrio para que eu possa purificar, de uma certa forma, a minha alma. Então, assim, dentro do conhecimento, dentro do estudo, dentro mais desse equilíbrio é que eu vou poder promover essa purificação e não maltratando o meu corpo. Então, na verdade, isso é uma forma errada que se tinha, né, de acreditar que a purificação da alma se daria através de se maltratando o corpo. Então, o conhecimento, de uma certa forma, vai vir agregar e fazer com que compreendemos que isso é totalmente errado, né? É uma falta realmente de compreensão das leis divinas. E para complementar essa resposta aí de Margarete, né? Aí eu vou passar para a Milene. Então, só para complementar realmente, né? Então, assim, e como o Espiritismo contribui nessa questão dessa que foi levantada aí por Margarete? É interessante, né? Que o Espiritismo nos faz refletir, né, sobre essa importância que é corpo e alma, que não existe separação. Mas mesmo assim, né, nos fazendo refletir, nos fazendo pensar sobre que os dois precisam estar bem, né, que tanto a alma como o corpo precisam estar bem cuidados, né? A gente ainda vê muito, né, essa necessidade extrema de muitas pessoas de ainda exaltar o corpo físico, de ainda essa agonia constante de sempre estar buscando o corpo perfeito, não é? Mesmo a gente passando por esses problemas da pandemia, por problemas de doenças, a gente percebe que a gente pode ter o corpo perfeito que for, a musculatura perfeita que for, mas que na hora que a doença chegar, né, na hora que esse vírus, que é tão invisível, e, né,
ele chega e o nosso corpo físico, se ele não estiver bem, né, a gente não aguenta. E muitas pessoas partiram. Então, é para a gente perceber que o corpo físico, ele é importante, ele é importante. Nós precisamos dessa máquina aqui nesse mundo de encarnados para a nossa evolução, precisamos. Mas a gente não pode esquecer que ele não pode sobressair ao meu espírito. Porque o que é eterno não é o meu corpo físico. O que é eterno é o meu espírito, não é? É a minha busca pela minha reforma íntima, é a minha evolução. Então, muitas vezes, o espiritismo nos puxa, né, nos dá uma sacudida para a gente refletir, que é para a gente não esquecer disso. O corpo físico, ele fica, né? Então, nós temos que nos preparar para isso. E aí eu estava vendo hoje algumas entrevistas e alguns comentários falando assim, nós estamos preparados para isso? Será que independente de ser espiritismo ou qualquer religião, nós estamos nos preparando para isso? Nós estamos nos preparando para a velhice do nosso corpo físico? Porque essa busca constante desse desespero de quando eu me percebo que eu estou envelhecendo, eu tenho que esticar de qualquer maneira a minha pele, eu tenho que fazer várias cirurgias, e muitas pessoas até correm risco, né, na mesa de uma cirurgia, porque já fez 10, 15 cirurgias reparadoras em busca daquele corpo perfeito. E aí o Espiritismo traz a gente para pensar assim, e o que é que fica? O que é que fica para a eternidade? É o seu corpo físico ou é o seu espírito? Então está na hora da gente cuidar dos dois, mas da gente cuidar com equilíbrio, sabe? Da gente perceber que esse corpo físico ele é cuidado até o momento que eu estou utilizando ele aqui no mundo de encarnados. Porque no dia que eu fizer minha passagem, eu tenho até que aprender. Eu achei interessante que ela falava assim: a gente tem que aprender até o desapego. Estamos preparados para esse desapego do corpo físico? Para na hora da nossa partida a gente entender que isso aqui é uma caixa, como o Margarete falou, não é? Isso aqui é um carro, é um instrumento. Será que eu estou preparada para esse desapego do corpo físico? Para entender que está na hora, né, de partir, que ele vai ficar, o que é que vai ficar eternamente? É o espírito. Então, é esse espírito que eu tenho que cuidar, que eu não posso me distanciar. É cuidar dos dois com equilíbrio, mas principalmente do meu espírito, porque é ele que é eterno. Aí a Eu próxima achei questão, interessante, ela agora, de novo, ela está Hélio, remetendo, né, aquelas pessoas que... Você Hélio, quer complementar, Margarete? eu Oi, queria, Margarete, pode complementar. eu queria falar que eu achei interessante essa colocação de Milene, enquanto essa questão também da gente entender qual é esse cuidado com o corpo, que não é esse exagero estético, apelativo que a gente vive hoje, né? Que as pessoas procuram esse culto ao corpo. Então, esse cuidado que a gente está falando do corpo é um cuidado de equilíbrio. Não, e esse cuidado de cultuar, de esticar, esse ponto que Milene falou, é justamente também martirizar o corpo. E martirizar o corpo de uma forma fútil, vamos dizer assim, porque não é nem com um pretexto de fazer isso para que eu consiga uma elevação espiritual, vamos dizer nesse sentido. É fazer isso de uma forma que eu estou alimentando ainda mais a verdade, né? Então a gente tem que compreender esse cuidado que é com o corpo. E esse equilíbrio de cuidar do corpo e cuidar do espírito. Eu achei bem, bem apropriada essa colocação de Milena nesse sentido. Dando prosseguimento, né, a próxima questão vai para André, que também, de novo, ela vai remeter, né, àquele pensamento errôneo, que diz o seguinte: infringe a lei de Deus quem não cuida do corpo, alegando ser este de secundária importância? Hélio, termina sendo complementar da pergunta 3, né? Porque o nosso corpo, ele pertence a Deus.
E pertencendo a Deus, ele é divino. E sendo divino, o que é que acontece? A gente não tem um direito sobre ele, né? Então, ele é um templo, é um santuário onde a gente tem que zelar, tem que cuidar. E, mais uma vez, vem a questão do equilíbrio, porque essa tentativa, muitas vezes, que a gente busca, que a gente faz, né, de tentar se manter com nossa aparência jovial, é porque a gente quer enganar o tempo. Mas aí, se a gente conseguir entender que o nosso corpo é uma máquina e que essa máquina ela passa por fases, que a gente tem a infância, tem a adolescência, né? Tem a fase jovem, tem a maturidade, tem a velhice, e que nessas fases a gente vai estar, né? A partir do momento que a gente começa também a ter um pouco do entendimento do Evangelho, que a gente vai estar caminhando para a evolução, e que esse corpo, embora seja uma veste transitória e que teremos outras vestes, a gente precisa lavar, engomar e passar o ferro para que ela continue na sua trajetória em busca dessa iluminação e desse aperfeiçoamento que a gente só consegue através da reencarnação que Deus nos permitiu. E para finalizar, né, a última questão vai para Margarete, que é o seguinte: então, como buscar afinal a perfeição? Então, muito se falou aí da questão aí do equilíbrio do corpo, do espírito, né? Mas então, e como então alcançar a perfeição, Margarete? Bom, a gente viu que maltratar o corpo não é o caminho. A gente viu que exaltar demais o corpo também não é o caminho. A gente viu que a gente precisa cuidar da parte espiritual. E essa busca pela perfeição, no sentido evolutivo, né, se dá através da reforma que nós promovemos no nosso espírito. As reformas que a gente consegue tirar de dentro da gente, todas as mazelas, todas as coisas negativas, o orgulho, a vaidade, e todas que a gente conhece que faz com que o espírito da gente, em vez de evoluir, ele paralise. E a gente tem que realmente mortificar nossa alma, se submeter, né, às dores não físicas, mas às dores da alma, as dores que vão fazer com que a gente vença essas mazelas, esse orgulho, essa vaidade, essas não vou nem dizer qualidade, mas esses defeitos que muitas vezes nós temos de muitas encarnações e que lutamos de encarnação a encarnação, tentando combatê-las, né? Esses entraves que nos dá e que fazem com que a gente não consiga evoluir. Eu assisti ontem uma palestra eu acho que foi Haroldo Dutra, que ele disse assim, que muitas vezes a gente passa por várias encarnações e a gente anda em círculos. Porque todas as vezes que a gente passa por essas questões que fazem com que infringam nossa alma, em vez da gente acertar, a gente erra novamente. Ou a gente adia, ou a gente prefere não enfrentá-las para poder a gente não se humilhar realmente, né? Não mortificar nossa alma. A gente procura evitar essas dores. E a única forma que a gente tem de encontrar a perfeição é seguindo as leis divinas e a gente maltratando, vamos dizer assim, esses defeitos que a gente carrega. É a gente procurando realmente corrigi-los. Então, tem um trecho aqui que diz assim:
através da reforma que fazemos passar o nosso espírito, impondo a ele, isso sim e não ao corpo, duras privações no sentido de dominar o orgulho e todas as mazelas que ainda lhe são características. Esse é o meio de tornar-lhes dócil à vontade de Deus e o único a alcançar-lhes a perfeição. Então, para a gente atender à vontade de Deus, muitas vezes a gente tem que a gente edifique nossa alma, é que a gente possa passar por esses defeitos, né? Corrigi-los, na verdade, não passar, mas corrigi-los. Então, muitas vezes a gente passa por várias encarnações propondo-se a corrigir um erro, um defeito, e voltamos a errar, porque a gente tem o orgulho como um ponto principal, e não o amor, e não realmente a determinação de enfrentar essa dificuldade. Bom, então, né, como a gente pode perceber no desenvolvimento do tema de hoje, né, do cuidar do corpo e do espírito, então vejam que é extremamente importante que a gente consiga também, né, cuidar do espírito e também do corpo, né, porque como, né, até um breve resumo, que o corpo físico, né, então ele nos é emprestado, né, durante a nossa reencarnação, para que isso seja um instrumento, uma ferramenta para a nossa evolução espiritual. Então a gente precisa cuidar realmente do corpo, né, para que então, nos exemplos que foram dados aí, né, por Milene, por André, por Margarete, então é o nosso templo, nosso corpo físico é um templo, onde a gente precisa nos cuidar, né, e com isso, né, a gente consiga desenvolver a parte também espiritual, né. Então, acho que, de novo, a gente fala que nessa dinâmica aí, que a gente tem essa interatividade, o interessante é que cada um traz, né, uma vivência, muitas vezes um exemplo, e através de exemplos que a gente deixa realmente aí a palestra mais, assim, mais explicativa, mais elucidativa, né? Mas, assim, nosso tempo ele já está se esgotando, né? Já passamos aí, né, dos 30 minutos. E para encerrar, nós vamos fazer aqui uma oração final, né? E que então, neste momento, em cada um de nossos lares, e mais esta manhã, nesse primeiro domingo do ano de 2021, possamos estar recebendo a visita dos nossos companheiros do plano espiritual, que possam dar aqui os passes necessários de acordo com a necessidade de cada um. Que cada um possa se fortalecer na sua fé e que possamos prosseguir firmes, perseverantes. E assim, nós vamos agradecendo novamente por mais essa oportunidade, encerrando a doutrinária interativa desta manhã. Então, tenham todos um ótimo domingo, uma ótima semana e um ótimo início de ano. E assim nós encerramos a nossa palestra de hoje.